Chegamos agora à segunda alahá do nosso capítulo, 19º capítulo. A gente está tratando agora sobre Mashiva Ruach Umorida Geshem. É uma parte que a gente acrescenta no começo da Amidah, que fala sobre as chuvas. Lembrando que no verão falamos Morida Tal, lembrando somente do orvalho, porque na época do verão não é época boa para cair as chuvas, já é época de colheitas, e as chuvas elas são prejudiciais, porque elas podem molhar as frutas, molhar a colheita e acabar estragando. A época das chuvas é na época do inverno, na época que se está plantando. Então fala aqui do Shulchan Aruch. Na Halakha Aleph a gente viu sobre quando exatamente fala cada um dos dois, quando ocorre a mudança de Mashiva Ruach para Morida Tal e de Morida Tal para Mashiva Ruach, Morida Geshem. Agora, fala aqui do Shulchan Aruch, o que acontece se a pessoa errou e falou o errado. Vamos lá. Fala que tu escondeu na Alchabet. Ta'a velo amar mashiva ruach humorida geshem. O que acontece se a pessoa esqueceu, pulou? Ele estava fazendo a midá, ele falou, Ata gibor leolam Hashem, mechem etim ata arav leoshia, mechalkel chaim bechesed. Pulou a parte que se diz mashiva ruach humorida geshem. אם נזכר קודם שאמר הברכה מחיי המתים, אומר במקום שנזכר. Se a pessoa lembrou que ele pulou uma Shiva Ruach Morida Geshem, está tratando que ele não falou Morida Tal, certo? Se a pessoa falou Morida Tal, vai aparecer na Lachabet o que acontece. Aqui, a priori, é uma situação em que ele pulou completamente, não falou nem Morida Tal, nem uma Shiva Ruach Morida Geshem, ou seja, no inverno, quando deveria ter falado das chuvas, ele não falou. Se a pessoa ainda não acabou a Brachá, não chegou no Baruch Atah Hashem Mechayem Metim, não falou o nome de Hashem, pode falar em qualquer lugar da brachá, mesmo no meio. Só que não seja no meio de uma frase. Então, na continuação, a gente fala, por exemplo, Somech Noflim, Rofeh Cholim, Matir Asurim, Akadosh Baruch Hu apoia aqueles que caem, cura os doentes, liberta os que estão presos. Então, no meio dessas palavras, não se fala, mas entre um e outro, por exemplo, Rofeh Cholim. Rofeh Cholim, Akadosh Baruch Hu cura os doentes. Depois de falar Rofeh Cholim, eu posso falar Mashiva Ruach Morida Geshem, mas não posso falar Verofé, cura, Mashiva Ruach Morida Geshem e acrescentar Cholim depois. Então, não pode ser no meio de um inyan. Ele dá aqui um exemplo, Kegon, אם נזכר לאחר שאמר ומקיים אמונתו, אומר גם כן לשני עפר, ואומר משיב הרוח מי כמוך. Então, se por exemplo, aparece na continuação da brachá, que a Kadosh Baruch Hu mekayem emunato lishenei afar. Isso é uma frase só, que a Kadosh Baruch Hu ele mantém a promessa dele para lishenei afar, aqueles que dormem na terra, ou seja, aqueles que estão enterrados. Está se tratando aqui sobre os avot e imaot, que a Kadosh Baruch Hu mantém a promessa que ele prometeu de fazer Tchiat HaMetim, de cuidar de Am Israel. Então, no meio dessa palavra, dessa frase, Mekayem Nato Lishinei Afar, não se fala Mashiva Ruach Morida Geshem. Então, se a pessoa estava falando Mekayem Nato, percebeu e esqueci de falar Mashiva Ruach Morida Geshem, ele termina a frase, Lishinei Afar, e aí pode falar Mashiva Ruach Morida Geshem e seguir em frente, Micha Mocha Baal Gevurot. Vimrotzei, se a pessoa preferir, em vez de acrescentar no meio das frases aqui, Mashiva Ruach Morida Geshem, Yachol Omar Legamri Mashiva Ruach Morida Geshem, ele pode voltar para a parte onde começa Mashiva Ruach Morida Geshem. Essa parte da Tfilah, essa brachá, são vários shvachim, vários louvores de Akadosh Baruch Hu. Mechalkel Chaim Bechesed, que ele traz sustento para as pessoas, Mechemetim Berachamim Rabim, que ele pode ressuscitar os mortos com piedade. Então, já que são vários louvores para Kadosh Baruch Hu, Mashiva Ruach Morida Geshem pode entrar em qualquer lugar. Geralmente a gente fala no começo, mas poderia entrar em qualquer lugar. Então, se a pessoa quiser colocar onde ele lembrou, ótimo. Se não, ele pode voltar para Mashiva Ruach Morida Geshem e seguir em frente de novo. Mesmo que ele vai estar repetindo parte da Tfilah, já que é para falar a Tfilah em ordem, não tem problema nenhum. Avalim lo niskar ad lachar shesim abrachá mechayei metim. Porém, se a pessoa acabou a brachá e falou Baruch Atah Hashem mechayei metim, terminou essa brachá. E aí ele lembrou que ele não falou Mashiva Ruach Morida Geshem, lembrando entre parênteses, ele também não falou Morida Tal, isso vai ser na próxima lachá, ou seja, ele não falou nada sobre chuvas. Nessa situação, Tzarich lachzor lerosh tfilat shmona esrei. Ele precisa voltar para o começo. Ele tem que começar a Amidah de novo, certo? Não é suficiente começar somente essa brachá, tem que começar a Amidah inteira de novo. Por quê? Velo sarish yatchil ata gibor ki gimel brachot rishonot ki echad hachashiv el inyan zeh. As três primeiras brachot, a brachá de Magen Avraham, a brachá de
Mechei Metim e a brachá de Akel Kadosh são consideradas uma brachá só. Então, se tem uma falta, se tem um defeito em uma delas, tem que voltar para o começo. Diferente da continuação das próximas brachot, que se a pessoa errou em parte de alguma dessas brachot, ele volta para ela e segue de lá em diante, não tem que voltar para o começo. Mas se a pessoa pulou morida da Mashivaroch Morida Geshem, que é um defeito na brachá de Mechei Metim, tem que voltar para o começo. É igual na questão de Akel Kadosh, a Melech Kadosh que se faz na Seret Metivá, se a pessoa esqueceu, errou, confundiu e não conseguiu consertar na hora, ele tem que voltar para o começo, não adianta voltar somente para essa brachá. Porém, se a pessoa errou no dia que deveria começar, certo? A gente começa em Musaf, se a pessoa errou no dia anterior, à noite, na noite de Pesach, em Shacharit e em Musaf, que ainda não tem obrigação de mudar para Mashivaroch Morida Geshem, não precisa voltar, segue em frente, mas durante o ano tem que voltar para o começo. Isso é se ele não falou nem Morida Tal, nem Mashivaroch Morida Geshem. Porém, fala na Alachá Gimel, que Shulchan Aruch, Yesh mekomot shomrim bakaitz Mashivaroch Morida Tal. Tem lugares que no verão, falam Mashivaroch Morida Tal. O nosso costume no verão é falar Morida Tal, que a gente lembra do orvalho. Então, de certa forma, a gente sim lembra das águas que caem do céu para a terra. Se no inverno, quando deveria dizer Mashivaroch Morida Geshem, a pessoa se confundiu e falou Morida Tal, então ele não falou das chuvas, mas pelo menos ele lembrou ao orvalho, algum tipo de água. Se a pessoa lembrou que ele confundiu, ele falou Morida Tal em vez de Mashivaroch Morida Geshem, então faltou, não é o ideal, ele deveria ter falado da chuva, mas pelo menos ele falou de alguma coisa. Ele falou do tal, ele falou do orvalho que cai. Então, se ele já acabou a brachá, segue em frente, não tem problema nenhum. Porém, se a pessoa lembrou antes de falar Baruch Atah Hashem, antes de falar o nome de Hashem do fim da brachá de Mechei Metim, ele acrescenta as palavras Morida Geshem lá no meio, para pelo menos falar da chuva também. Ou seja, se no inverno, quando se deve falar das chuvas, a pessoa pulou tanto Morida Tal quanto Mashivaroch Morida Geshem, falou que Shulchan Aruch Habet, volta, começa a tefilá de novo. Se você lembrou antes de falar Baruch Atah Hashem Mechei Metim, antes da brachá, então completa aonde for. Mas se já acabou a brachá, tem que começar a amidar de novo. Mas, caso a pessoa tenha feito Morida Tal em vez de Mashivaroch Morida Geshem, que embora não seja perfeito, você não falou das chuvas, mas pelo menos você falou de algo ligado às águas que caem do céu, então se lembrou antes do fim da brachá, conserta, se não, pode seguir em frente. Alachá Dalet, o que acontece no verão. No verão a gente tem que falar Morida Tal, falando somente do orvalho e não da chuva, porque na chuva, no verão, a chuva é prejudicial. Se a pessoa se confundiu no verão, Velmar Mashivaroch Morida Geshem falou sobre chuvas, que é ruim, então ele tem que consertar. Se a pessoa lembrou antes de falar Mechei Metim, antes de terminar a brachá, começa de novo de Atagibor Leolam Hashem e faz direito, certo? Porque já que ele não terminou a brachá, então não é uma brachá defeituosa ainda, simplesmente ele falou algo errado, então quando ele começa de novo é como se ele passasse por cima, tipo o liquid paper, ele está reescrevendo a brachá que ele fez. Aí não tem problema, porque ele não terminou a brachá ainda, ele está só consertando. Mas se a pessoa falou Mashivaroch Morida Geshem no verão, que não é para ser falado, e ele acabou a brachá de Baruch Atah Hashem Mechei Metim, então tem que voltar para o começo. Começa para o começo da Amidah. Im lo amar rak Mashivaruach velo amar Morida Geshem. Porém, se a pessoa, em vez de falar Morida Tal, ele começou a falar Mashivaruach, só que não terminou. Ele não falou Morida Geshem, ele não falou das chuvas, certo? A gente se encontra no verão e ele não falou das chuvas, quer dizer, ele não falou nada de muito ruim. Em Nomaziklal, isso aqui não atrapalha. Vomer Mechalkel Chaim pode seguir em frente. Mashivaruach, que fala sobre o vento, é bom tanto no verão quanto no inverno, então já que ele não falou chuvas, não tem problema nenhum. Im ta'a b'ma'ariv ou b'shacharit shel shmini atzeret ve'amaro en tzarech lachzor larosh. E do mesmo jeito que antes, se a pessoa errou no dia em que deve fazer a mudança, em Arvit, em Shacharit, no dia que
se faz a mudança, que geralmente é somente em Musaf, então não precisa voltar atrás. Então, resumindo o que a gente viu aqui com relação a Mashiva Ruach, Morida Geshem, Morida Tal. No verão se fala Morida Tal, no inverno se fala Mashiva Ruach, Morida Geshem. Se a pessoa errou, confundiu, então tem algumas situações. Se ele está no meio da tefilá, no meio da brachá, ele não acabou a brachá de Mechei Ametim, conserta o que faltou. Se ele falou Mashiva Rocha Morida Geshem, ele repete e pula essa parte, fala Morida Tal. Se ele falou Morida Tal e não falou de chuvas, ele completa a chuva onde ele lembrou. Se ele acabou a brachá, ele falou Baruch Atah Hashem Mechayei Ametim. Agora depende qual foi o erro dele. Se no verão ele falou Mashiva Rocha Morida Geshem, que é algo prejudicial, a gente não quer chuvas no verão, então tem que consertar, tem que começar a midar de novo e fazer do zero. Porém, se no inverno, que ele deveria ter falado Mashiva Rocha Morida Geshem, ele não falou perfeito, ele falou só Morida Tal, que não é a brachá perfeita, mas também serve, porque de qualquer jeito ele falou um pouco sobre as águas, não falou da chuva, mas falou do orvalho, se ele já acabou a brachá, segue em frente.